Nesse vídeo vamos comentar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2013, na aplicação PPL. Se o vídeo ficar muito longo, acelere a velocidade de reprodução para economizar tempo. A questão 46 vai trazer aqui a dinâmica da transmissão de uma determinada doença, e para isso ela dá um gráfico para a gente examinar o gráfico e a partir dele inferir como teria sido essa dinâmica de transmissão entre pessoas que dividem um ambiente comum. Ahn, e aí o gráfico no eixo X a gente tem aqui o tempo em horas e no eixo Y nós temos o número de pessoas doentes. Então a gente percebe nessa curva que o número de pessoas doentes ele começa baixo, tem um aumento vertiginoso em algum momento aqui, por volta de 15 dias, né? E depois ele dá uma estabilizada, enfim. E a partir disso a gente teria então que inferir que tipo de como é que foi, o que representa essa dinâmica aqui de transmissão dessa doença. Então o comando traz, de acordo com o padrão apresentado, a transmissão da doença ocorreu por contaminação pelo ar a partir de uma pessoa infectada. Então, uma doença transmitida por vias aéreas entre pessoas, né? Enfim, gotículas de saliva, espirros, tosses, muco, né? Uma gripe seria um bom exemplo de doença que tem esse padrão de transmissão. Eu fiz aqui uma linha para representar o que eu considero que seria o padrão, né, de transmissão da A e da B, que não é bem uma transmissão, né? Você teria ali um determinado produto infectado, uma comida estragada, uma água contaminada com alguma coisa, e essas pessoas, ao consumirem esse determinado conteúdo, iriam ter os sintomas também, iriam ter a infecção. Então eu acho que seria uma curva mais ou menos como essa vermelha. Eu não sei, claro, pode ser que essa curva fosse até mais vertical. Um outro cenário possível é que, em algum momento, rapidamente essa fonte contaminada fosse detectada e essa curva vermelha nem crescesse muito, ela já estabilizasse logo por aqui por baixo. São diversos cenários possíveis, né? Eu só dei uma brincada aqui para imaginar, né, possíveis hipóteses. E eu coloquei aqui por que não a letra E. Por que eu fiz isso? Porque eu fiquei durante um tempo tentando entender, tentando assim criar um mecanismo de que poderia justificar essa infecção. Vou voltar aqui, essa infecção nesse padrão que a questão apresentou, que tivesse que relacionasse com um objeto contaminado. Então eu fiquei tentando imaginar assim, talvez uma maçaneta de porta contaminada, uma pessoa colocou a mão nessa maçaneta, depois colocou a mão num botão de elevador, e outra pessoa foi lá e botou a mão no botão do elevador e contaminou outras estruturas, outras maçanetas, outras. Enfim. Eu fiquei tentando bolar assim, algum mecanismo que pudesse, né, justificar uma curva desse tipo aqui com objetos contaminados, mas eu acho que não fui muito longe, não. Mas é interessante brincar assim, né? Eu acho que a ideia aqui também é brincar um pouco com as questões e tentar imaginar cenários. Mas o gabarito letra C, eu concordo com ele, não tenho nada, não estou dizendo que o gabarito está errado, nada disso. A questão 47 vai trazer aqui o processo de produção de cerveja. Então o texto vai citar, né, algumas das etapas da produção de cerveja. Enfim, a atuação de enzimas, né, amilase, quebrando ali amido em maltose e glicose, numa determinada temperatura. É, a gente vai ter o caldo, o mosto sendo fervido para quê? Para inativação das enzimas que foram usadas em outra etapa. Eventualmente a gente vai ter aqui o uso de leveduras para que faça o quê? Fermentação daquele produto ali. E em seguida, na última etapa, seria a pasteurização, que é uma forma de você esterilizar. Eu não sei se essa palavra é boa, mas eu acho que está correto. Você vai aquecer e depois resfriar aquele produto para, enfim, diminuir a atividade microbiana. Ahn, mas o comando da questão quer saber o seguinte: dentre essas etapas todas que a gente viu no texto, onde teria aqui uma atividade biológica? Essa atividade estaria na fermentação da maltose e da glicose, certo? Fermentação a partir pelas leveduras, né? Pelos fungos da levedura, fazendo então a fermentação, aquele processo que a gente já viu em outras provas, em outros anos, a fermentação alcoólica, né, para produzir etanol, libera CO2, então pode ser usado em fermento também para crescimento da massa. A gente está cansado de ver isso no Enem, né? E cada vez o Enem sempre traz o mesmo tema com uma roupagem diferente. Então é importante, fazer provas antigas é interessante para a pessoa se acostumar com os temas recorrentes da prova. Alguém pode justificadamente perguntar, mas a ação de enzimas não seria uma atividade biológica? Bom, é se essas enzimas estivessem associadas a algum organismo vivo. Porque apenas a enzima, isolada assim, ela faz a atividade, mesmo fora de uma estrutura biológica, né? Ela pode fazer essa. Inclusive, enzimas podem ser produzidas em laboratório, então não necessariamente citaria uma atividade biológica, porque essa enzima ela pode, e provavelmente está, né, solta assim num meio, fazendo atividade enzimática, mas não associada a um ser vivo né, com atividade biológica.
A questão 50 traz um tema da evolução, o tema da especiação, fluxo gênico, enfim, conceito biológico de espécie. E basicamente o que esse texto aqui diz? Ele diz que existe uma espécie de lobo, né, Canis licon, não sei pronunciar direito, né, licon provavelmente, licaon, Canis licaon ou licon, que estaria intercruzando com coiotes da espécie Canis litrans. Então a gente vê aqui duas espécies cruzando. Isso é interessante, né? Eventualmente o texto diz também que os espécimes da espécie Canis licon também estaria intercruzando com espécies de Canis lupus, lobo cinzento. Bom, e esses cruzamentos estariam gerando descendentes férteis. De acordo com o conceito biológico de espécie de Ernst Mayr, espécie é um grupo de organismos que se reproduzem e geram descendentes férteis. E a partir desse conceito você pode discernir espécies olhando para indivíduos que não conseguem se reproduzir, gerando descendentes férteis. Por exemplo, uh, o cruzamento de um jumento, por exemplo, com uma égua, daria origem a um burro ou a uma mula, se for fêmea. E esse burro e essa mula são estéreis, eles não têm filhotes. Então você teria ali um animal que ele proveio de um cruzamento entre espécies distintas, mas ele não tem capacidade de se reproduzir. Ele é um híbrido estéril. Então, jumento e égua são espécies diferentes. Tem casos em que a reprodução nem consegue acontecer, né? A fecundação, os gametas sequer conseguem se reconhecem, né, para ter ali a fecundação. Bom, basicamente esse conceito biológico de espécie, que é um dos conceitos de espécie que existem, dizem que uma espécie são indivíduos de uma população que se reproduzem e geram descendentes férteis. Então, como é que a gente explica essas várias espécies aqui de caninos se cruzando, se intercruzando e gerando descendentes férteis? Enfim, como é que a gente explicaria isso? O fluxo gênico entre essas populações está mantido. Logo, a classificação deles em espécies distintas, de acordo com o conceito biológico de espécie, proposto por Ernst Mayr, estaria incorreto, certo? Teríamos que dar algum jeito de reclassificar esses animais, colocando eles, contemplando eles numa mesma espécie. Por exemplo, nós poderíamos pegar Canis licon, ou licaon, e colocar Canis lupus licaon. Ele viria para a espécie, por exemplo, Canis lupus. Eu estou aqui assumindo que Canis lupus é o mais ancestral. Posso até estar falando aqui uma besteira. Mas supondo que Canis lupus seja o ancestral. A gente pegaria Canis licon, ou licaon. Eu estou tendo muito problema em pronunciar isso aqui. E colocaríamos Canis lupus licaon. E aí estariam na mesma espécie, e licaon seria uma subespécie. Poderíamos fazer a mesma coisa com Canis litrans. Colocaria Canis lupus litrans, e aí ficaria da mesma espécie, e litrans seria uma subespécie. Isso assumindo que Canis lupus seja a espécie mais ancestral. Isso resolveria o problema, porque todos agora fariam parte da mesma espécie, mas enfim, subespécies diferentes. Eu acabei dando um Google no nome dessa espécie e descobri aqui na Wikipédia mesmo, então assim, né, tem aquele rigor, colocamos a, né, Wikipédia, mas tá aqui, ó, Canis lupus, e eu descobri que a pronúncia é Lycaon, pelo menos em inglês é Canis lupus lycaon. Então aqui eles estão considerando Canis lupus lycaon. Então tá dentro daquilo que eu estava discutindo, né? Eles colocaram a subespécie Lycaon dentro da espécie Lupus no gênero Canis. Então aquilo que eu falei não estava tão errado assim. Bem, mas isso é um detalhe. O que eu acho que é importante a pessoa tirar dessa questão aqui é essa coisa do conceito biológico de espécie, porque é um conceito que pode voltar em outras provas, com uma roupagem diferente, né? E a pessoa ter isso, né, assimilado, essa coisa dos descendentes férteis, né? É importante. Inclusive tem uma outra questão, não me lembro se é de Enem, mas que fala sobre as raças de cães, que apesar de serem muito diferentes, são também consideradas, né, da mesma espécie. E a resolução era mais ou menos essa aqui mesmo, né? A questão da manutenção do fluxo gênico entre essas raças manteriam eles ainda dentro ali de uma mesma espécie. E aí, se a gente for falar de raça, aí já é uma outra discussão, enfim, vamos manter isso simples, né? Mas mantenham isso aqui do fluxo gênico, conceito biológico de espécie, Ernest Mayr, isso aqui é o que é importante da questão. A questão 53 vai falar de caatinga, vai falar, inclusive uma coisa que eu me toquei vendo essa questão aqui, quando ela fala que a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. E eu jurava que o Cerrado também era exclusivamente brasileiro. E o Cerrado não é. Tem uma parte dele, se eu não me engano, no Paraguai, enfim, em outro país lá também. E eu nunca tinha me tocado nisso. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Mata Atlântica tem uma parte em outros países, lá pra parte do sul, né? Pantanal, nem se fala, né? Na fronteira ali. A Amazônia também, a gente sabe que tem outros países que têm a Amazônia, mas a Caatinga é o único, e o Cerrado que eu achava que também era brasileiro, mas também tendo ali em outros países. Enfim, uma curiosidade, né?
Mas essa questão aqui vai explorar a secura do ambiente, né, o ambiente desértico da Caatinga, vai falar sobre as modificações e adaptações da vegetação do local a esse ambiente seco. Ele vai falar aqui, né, de plantas, né, com caules suculentos, folhas na forma de espinho, tudo adaptações para reter água, para não perder água para o ambiente, reter água, né, nas células, no corpo da planta, cutícula, para não perder água também. E no comando ela vai falar sobre as raízes. É, uma característica das raízes das plantas de caatinga que atribuem uma adaptação, né, dessas plantas à caatinga seria a absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Aqui a gente pode discutir um pouco isso aqui. Consideremos os cactos, que são as plantas assim que são a primeira que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em caatinga, né? O texto até fala aqui, né, de caules suculentos. Tem outras plantas que têm caules suculentos? Sim, lógico que tem, não são só os cactos. Espinhos, também tem outras plantas que têm, também. Mas vamos pensar aqui em cactos. Em outras provas a gente já falou, né, do cerrado, que tinha ali arbustos, árvores com raízes muito profundas para alcançar os lençóis freáticos profundos. Mas os cactos, propriamente ditos, são plantas que têm raízes superficiais, se é que a gente pode dizer assim. São raízes que não se aprofundam muito. Então é interessante, né? A gente está falando de um bioma cuja vegetação tem adaptação de raízes profundas, como a questão colocou, mas os cactos, que são as plantas mais emblemáticas do bioma, têm raízes, na verdade, superficiais. Bem, os cactos eles têm uma outra adaptação para lidar com, a, com essa coisa da falta d'água, né? Eles são, o corpo deles, se a gente pode colocar assim, né? O tronco e tudo mais, retém água, certo? O caule e os galhos dos cactos têm ali então um parênquima aquífero super desenvolvido e retém água mesmo para valer. Então eles têm essas raízes aqui superficiais e a gente vai discutir um pouco se isso aqui dá alguma vantagem. Mas só para comparar aqui, né? A raiz dos cactos, mais assim, espalhada pela superfície, e uma raiz de uma árvore ou de um arbusto indo mesmo nas profundidades. Bem, aqui tem, por exemplo, nessa imagem, as raízes de uma palmeira. Olha como elas são profundas. Isso aqui dentro de uma escala, né? Obviamente. Arbustos de qualquer espécie também tem uma profundidade ali. Leguminosas, a gente pode pensar aqui talvez numa soja ou até mesmo num arbusto, um flamboyant, não sei. Olha como a raiz também é super profunda. Lembrando que as leguminosas têm aquelas associações com bactérias Rhizobium, né? Fixação do nitrogênio, ciclo do nitrogênio. Só estou trazendo um assunto para refrescar na memória. Gramíneas, raiz superficial, não aprofunda muito. Então a grama é super fácil de arrancar, né? Você raspa assim um pouco na superfície do solo, você arranca a grama com a raiz quase inteira, né? E aqui estaria os cactos. Olha as raízes dos cactos, é a mais superficial de todas. Quando chove, essas raízes elas espalhadas pelo ambiente, elas captam muita água, né, da chuva quando o chão está encharcado, né? E essa planta armazena a água que ela capta no caule dela, certo? Nas partes aéreas dela. Então ela não precisa dessa adaptação para pegar água lá embaixo, porque ela tem o armazenamento da água na parte aérea dela. Se ela tivesse uma raiz profunda, ela não precisaria armazenar água na parte aérea. Então, assim, a conformação, né, das partes da planta, elas já indicam mais ou menos o hábito, né, dela, e a gente poderia inferir, né, essa relação aqui das raízes a partir da conformação morfológica anatômica das cactáceas. A questão 56 vai trazer aqui duas parasitoses. Eu não vou ler tudo, vocês podem pausar e ler com calma. Mas repara que vai falar de lombriga, fauna intestinal, então parasitos intestinais, lombriga de novo, verme. Então, assim, tá fazendo a gente pensar em vermes, né, parasitas intestinais. E no final coloca aqui solitária, né, tênia. Então, temos aqui dois parasitos, a lombriga, Ascaris lumbricoides, e a tênia, Tênia solium ou saginata. Tem outras espécies de tênia também, mas as que mais caem são a solium e a saginata. E veja só, a questão está falando de Taenia solium, né? Para confirmar o que eu estava dizendo. Parasitoses intestinais, certo? E com relação a tênias, mais especificamente Taenia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de porco. Carne de porco mal assada, certo? A carne de porco bem passada, a pessoa, né, assando bem, reduz o risco de contaminação. Agora, se comer a carne mal passada, pode a pessoa se contaminar ali. Nós vamos discutir mais, com um pouquinho mais de profundidade, onde é que está o problema. Antes, vamos dar uma olhada nos dois atores principais da questão, né? A Ascaris lumbricoides, a gente já tinha visto elas, Ascaris lumbricoides, né? Lá na primeira prova, em 98. E a Taenia solium, que a gente está vendo aqui agora, pela primeira vez no Enem, que causa teníase e cisticercose. Ascaris lumbricoides provoca ascaridíase, uma doença também, né? Que depois a gente pode falar mais sobre ela.
e basicamente essas duas aqui. Repara como que a tênia, ela é longa, né? Ela pode chegar até 8 metros, enfim, até onde eu sei, o máximo que eu vi foi 8 metros, mas não duvido que possa passar disso. E ela tem um corpo super complexo, vamos dar uma olhada com mais detalhe. Primeiro vamos falar do ciclo da Ascaris lubricoides, que é um ciclo super simples. A gente já comentou sobre ele em 98. O ser humano ingere, né, ovos de Ascaris lubricoides por via oral, mão contaminada, mão suja, né, alimento contaminado. Esse verme, o parasito, no ovo, chega até o intestino delgado. Pela recirculação, ele vai até o pulmão. No pulmão, ele vai atingir lá uma forma intermediária. O ser humano, ele vai, de alguma forma, ele precisa sair do pulmão e voltar para o intestino. Então, o que pode estar acontecendo aqui? A pessoa tosse, né? Aquele catarrinho que vem na boca, e a pessoa engole de novo. Se tiver com verme ali, ele volta para o intestino. E uma vez lá, ele chega na fase adulta e fica ali, né, em fase reprodutiva. Se um macho encontrar uma fêmea, eles podem reproduzir e gerar mais ovos. E esses ovos vão sair nas fezes do ser humano. Por isso que o saneamento básico é uma coisa tão fundamental e muito cobrado em várias questões que envolvem parasitoses, né? Assim, de transmissão por via fecal-oral. Porque se tivesse um saneamento básico adequado, esses ovos, essas fezes contendo ovos, não iriam para o ambiente. Elas iriam ser levadas, né, para o esgoto e, enfim, não teria contato de novo com a pessoa. Esse ciclo ele se perpetua porque a pessoa pode recontaminar ela própria, né? Com as próprias fezes, enfim, com o ambiente contaminado, ela pode contaminar outras pessoas e até se recontaminar com os ovos que ela mesma expeliu. É um ciclo simples, porque não tem um hospedeiro intermediário, como a gente está acostumado, né? Não tem um inseto vetor, nenhum animal vetor. É o ser humano mesmo se contaminando a si e a outros por via fecal oral. Já as tênias, temos aqui as duas principais espécies, né? Tênia solium e Tênia saginata. A questão falou sobre Tênia solium, essa aqui. E a saginata seria essa aqui. Repara como é que o corpo delas é complexo, né? Elas têm aqui um scolex, uma cabeça, entre aspas, com algumas estruturas como ventosas, ganchos, para quê? Para fixação, para o verme se fixar no intestino, não ser levado, né, pelo peristaltismo, pelos movimentos do intestino lá com o bolo alimentar. Ah, ela contém também um corpo repleto dessas que a gente chama de proglotes, que são áreas reprodutivas do corpo. Cada quadradinho desse aqui tem dentro dele testículos e ovários. Então é hermafrodita. Ela pode se autofecundar. Pode também fazer reprodução sexuada entre dois indivíduos, mas qual que é o problema? A solitária, como chamam, geralmente está solitária no intestino da pessoa. Não tem geralmente dois ao mesmo tempo lá, geralmente só tem um. E como só tem um, é difícil rolar um encontro, né, entre indivíduos. Quando acontece, pode rolar reprodução, fecundação cruzada. Mas em geral é assim mesmo, por hermafroditismo. E aqui é que vão surgir os ovos e ela vai liberar essas proglotes, vai soltando do corpo dela. Ela vai crescendo e vai soltando essas proglotes grávidas, que a gente chama porque vai ter os ovinhos. E esses ovinhos vão para o ambiente e vão infectar. Vamos avançar aqui para o ciclo. Aqui está o ciclo da Taenia solium. A gente vai focar nessa parte aqui do ciclo, que é o ciclo da teníase, que foi o que a questão focou ali. Porcos suínos vão se contaminar com proglotes contendo ovos, que vai estar ali no ambiente onde ele está fuçando ali, né? Como é que chama? A lavagem, né, a comida do porco, ele vai se contaminar com ovos, vai desenvolver nos tecidos dele oncosferas que vão virar cisticercos. O ser humano, ao consumir a carne do suíno, né, do porco, contendo cisticercos, se essa carne não estiver bem assada, esse cisticerco vai estar viável porque ele é bem resistente, e o ser humano vai, ao ingerir isso aqui, esse cisticerco vai para o trato gastrointestinal da pessoa e se desenvolve no verme adulto, que é a tênia, que é a solitária. E aí, esse vai ser o ciclo da infecção que a gente chama de teníase, quando a pessoa tem uma solitária no intestino. E essa solitária vai, né, liberando essas proglotes com mais ovos, que pode reinfectar, que pode infectar outros porcos e o ciclo se perpetua. Falando brevemente sobre a cisticercose vai ser quando o ser humano consome ovos de tênia, da Tênia solium, por exemplo. Então, a pessoa, ao ingerir os ovos, ela vai desenvolver os cisticercos no tecido dela. Então, esses cisticercos podem, por exemplo, cisticercos é difícil pronunciar, né? Se ele, por exemplo, se desenvolver no tecido nervoso da pessoa, por exemplo, no cérebro, isso geralmente é letal, é fatal. Né? É uma doença muito grave e, enfim, pode chegar a ser fatal, especialmente quando atinge o sistema nervoso. E a pessoa, então, vai ter os cisticercos nos tecidos dela. Ela não vai estar consumindo o cisticerco, vai estar no tecido dela. E qual é a diferença de Taenia solium para Taenia saginata? Depende do animal que vai estar aqui como hospedeiro intermediário no ciclo
né, da doença. A Taenia solium vai estar associada à carne suína, porcos, e a Taenia saginata vai estar associada à carne bovina, bois e vacas. Então eu criei um esqueminha, né, que me ajudou em algum momento a lembrar essa relação. Não que eu acho que para nível de Enem isso seja importante, assim, vital a pessoa saber isso, mas ajuda às vezes a pessoa, né, a pensar no ciclo já ir direto no ponto certo, né? Então eu pensei o seguinte: solium, carne suína, saginata, carne bovina. Enquanto o porco toma solium, porquinho tomando sol, a vaca saginada, vaquinha nadando, saginata, saginada. É uma bobeira, né? Mas me ajudou a lembrar, então espero que ajude outras pessoas também a lembrar dessa relação. De novo, não sei se isso é relevante a nível de Enem, mas é interessante. A questão 59 é uma questão que eu considero complicada, já acho um nível dela difícil. Se existem questões difíceis, né, essa aqui estaria nesse grupo de questões mais dificinhas. Porque vai falar de herança mendeliana, herança de hibridismo, né? Repara que o texto todo, ele vai fazer aqui a contextualização, né, um experimento com drosófila, mosca de fruta. Vão estar analisando ali genes autossômicos para duas características: formato da asa vestigial ou normal, e a cor do corpo, né, seja uma cor cinza ou preta. E repara que essas características estão associadas a genes dominantes ou recessivos. Então a asa vestigial é uma característica recessiva, um alelo recessivo, e a asa longa, dominante, caráter selvagem. A coloração do corpo cinza é recessiva e a coloração do corpo preta, dominante, selvagem. Pois bem, eles fizeram um experimento, né, com cruzamentos, e eles cruzaram indivíduos heterozigotos para ambas as características, ou seja, híbridos, tá? Acostumem com esse termo, híbridos. Você tem híbridos, que são para uma característica só, e híbridos para duas características. Enfim, desse cruzamento foram geradas 288 moscas. Isso aqui é importante. Dessas, qual a quantidade de esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo? Isso aqui é super importante. Dois parentais. A resolução dessa questão, eu já acho que ela é um pouquinho complicadinha, mas para quem sabe fazer não é tanto, né? Basicamente, o que a pessoa tem que pensar? Tem que pensar nesse cruzamento entre dihíbridos, certo? Lembrando que, embora eles sejam híbridos, mas eles vão expressar a característica selvagem, a característica dominante, que é corpo preto, asa longa. Então eu coloquei o gene A para asa e gene C para corpo, né? Cor do corpo. Cor. Asa e corpo. Então, assim, corpo preto, asa longa. Esse é o fenótipo de ambos os parentais, corpo preto e asa longa. A gente vai fazer o cruzamento entre esses dois, né? A gente vai pegar aqui os alelos que são possíveis de formar a partir desses genótipos. Asão Czão, asão Czinho, azinho Czão, azinho Czinho, para ambos, né? E a gente vai ter essas proporções aqui, certo? E quantos dessa proporção total aqui dos resultados possíveis, né, desse cruzamento, quantos tem o fenótipo igual dos pais? Corpo preto, asa longa. Vão ser 9 resultados aqui. 9 de 16. 9 de 16 é 0,5625. Eu fiz isso aqui usando o celular ou a calculadora. Se a pessoa fizesse com a mão, ia dar um pouquinho diferente disso aqui. Não ia comprometer a resolução da questão, não. Basicamente, você vai ter que fazer, então, 0,5625 de 288. Então, você faz uma multiplicação. Como se fosse uma porcentagem, né? Que daria 162, que seria a letra B, certo? Interessante, se fosse genótipo igual ao dos parentais, a gente teria aqui 4, 1, 2, 3, 4 resultados aqui que tem um genótipo igual ao dos parentais. Azão, azinho, Czão, Czinho. Certo? Então seria 4 de 16. Vocês podem treinar aí e fazer como é que seria esse resultado. Mas basicamente essa aqui que é a solução. De novo, para quem sabe fazer não é difícil, mas eu tenho certeza que das questões, se você tem questões difíceis no banco de dados, essa aqui estaria dentre elas. A questão 60, ela é uma questão simples, eu não vou perder muito tempo nela não, porque ainda tem muitas questões para ver e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas basicamente assim, produção de etanol, um tema que a gente já está acostumado, né? Enfim, eles vão reaproveitar aqui um dos produtos desse processo de produção do etanol, que é a vinhaça, para um processo que eles chamam de fertirrigação, onde eles reaproveitam alguns componentes ah, orgânicos, né, nutritivos desse caldo da vinhaça, para recolocar isso no solo, para jogar, né, isso no solo de uma plantação e, enfim, fertilizar aquele solo. Eles, fazendo isso, eles reduzem o uso de fertilizantes sintéticos, porque essa vinhaça teria ali um componente, né, fertilizante natural, que é um subproduto do processo que eles estão ali realizando. Então eles economizam dinheiro e também evitam danos ambientais. Em que sentido? Isso iria reduzir, né, diminuir o impacto ambiental referente à eutrofização de lagoas e represas que está associada
com o uso de fertilizantes sintéticos. Então estudem aí fertilizantes e eutrofização. Essa relação que já caiu em outras provas, vai cair muitas vezes ainda no futuro. Então, assim, mas estudem isso, relação de fertilizantes com eutrofização, porque é o conceito da questão e é um conceito super importante. A questão 63 é aquele tipo de questão que eu digo que assusta a pessoa pelo tamanho dela, né? Ela tem um texto considerável para ler, tem uma tabela com muitos números, muitas informações, e tem alternativas longas também para a pessoa ler e ter que comparar isso tudo, né? Fazer as interrelações para chegar à resposta. Mas enfim, o tema aqui é sistema sematossensorial, uma coisa que também já assusta algumas pessoas, né? A primeira frase já tem sistema sematossensorial, somatossensorial, a pessoa já dá aquele susto. Basicamente o que eles fizeram é um testezinho simples com pressionando, né, com a ponta de um compasso algumas partes do corpo das pessoas para saber se a pessoa conseguia discernir se estava tendo um toque ou dois toques simultâneos. E algumas partes do corpo as pessoas tinham mais sensibilidade e conseguiam perceber os dois toques, com espaçamento, né, cada vez menor, e outras partes do corpo a pessoa já não tinha mais essa mesma sensibilidade. As partes mais sensíveis, segundo a tabela, foram polegar e indicador, dedos, né, da mão, e as partes menos sensíveis foram ali, né, o antebraço, panturrilhas, costas, etc. As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade de receptores de nervosos, né, que comunicam sensações sensoriais com o cérebro, tem a ver com o fato dessa densidade não ser a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como os dedos, né, indicador e polegar, como ficou evidente aqui na tabela. Vê que a resolução dela não era difícil, mas a quantidade de coisa que a pessoa tem que ler e reler, porque eu acredito que todo mundo relê isso aqui muitas vezes, né? Enfim, pode acabar ali gerando um cansaço e a pessoa muitas das vezes, talvez, enfim. Eu sempre alerto isso, né? Porque as questões que são mais cansativas e mais trabalhosas, elas geralmente envolvem resoluções simples. Né? Você olha para a tabela, você tem a resposta, tá aqui a resposta, né? Mas é uma questão cansativa. Então, assim, analisem isso, sabe? Avaliem isso, façam provas antigas, vejam esses conceitos, né? Como que uma questão às vezes enorme pode conter nela ali uma resolução simples. A pessoa só precisa ter ali uma energia, né? Para, enfim, não cair muitas das vezes no cansaço. E a gente pode discutir a partir dessa questão, né? Esse modelinho aqui que eles criaram, né, a partir do homúnculos, que é um mapeamento que eles fizeram das áreas do cérebro que comandam determinadas partes do corpo. Algumas partes do corpo são reconhecidamente mais inervadas, de, enfim, componentes ali de neurônios e tudo mais, para enviar, né, informação sensorial para o cérebro. As partes que ficaram maiores nesse boneco aqui são as partes mais inervadas, né, que comunicam mais informação com o cérebro. Interessante, né? As mãos, os dedos das mãos, ali os lábios, a língua, né? Interessante. Isso aqui é. Pesquisem aí, homúnculos, e vocês vão ver mais ou menos isso aqui. É feio, mas é interessante. E essa supersensibilidade que a gente tem no dedo é o que permite, por exemplo, pessoas com baixa visão, cegos, né? Conseguirem ler, discernir sentido, significado a partir do código Braille, que é um conjunto de pontinhos em formas específicas, né? Programadas para ter um significado. Então a pessoa reconhece letras a partir de pontinhos em alto relevo numa folha de papel. E até em joguinhos também, né? Em outras atividades que tenham alto relevo, o cego consegue, a pessoa com baixa visão consegue ali discernir sentido e informação a partir desse alto relevo. O método Braille de leitura, por conta dessa supersensibilidade na ponta dos dedos. A questão 65 vai falar sobre o doping genético, que seria uma forma de doping utilizando transgenia, né, transferência de genes para atletas, para ter um maior desempenho, enfim. E, enfim, você colocaria um gene nesse atleta que levaria ele a expressar uma determinada proteína melhor, né, de repente, mais eficiente para algum processo metabólico. E existe então um risco, de acordo com a questão, associado ao uso dessa biotecnologia. Qual seria então um risco associado a essa tecnologia? A falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. Enfim, quando você coloca um gene na pessoa, você tem que considerar que a relação assim de expressão gênica, né, você sabe, você entende que você programou de repente aquele gene para ele se expressar de uma forma, mas você não teria controle no final das contas, uma vez que aquele gene está nas células, né, da pessoa, de como que isso iria se expressar. Eu achei essa questão aqui bem densa, tá? Eu acho que ela trata um tema muito denso de uma forma meio assim superficial. Acho que ela não é uma questão fácil. Talvez a facilidade, a possibilidade de resolução dela esteja no fato de que as outras alternativas não são assim. Você poderia eliminar, né? A obtenção de baixo condicionamento físico. Bom, considerando que essa tecnologia passou por controle de segurança e tudo mais, isso aqui não seria algo que estaria, enfim, né, no roteiro, porque o gene vai melhorar o desempenho atlético, o condicionamento físico, inclusive, né? Considerando que isso passou por
criteriosa análise de segurança. A letra A não seria algo que a pessoa deveria se preocupar. Estímulo ao uso de anabolizantes, não, a pessoa está usando um gene, né, uma transgenia, justamente para não usar a química, hormônios anabolizantes. De aparecimento de lesões decorrentes da prática habitual de esportes, também não sei, não acho que isso seja considerável, né? Agora, a letra E, eu confesso que quando eu fiz, eu fiquei olhando muito tempo para ela. Limitação nas adaptações fisiológicas, porque ela já fala de adaptações fisiológicas, né? Mas ela coloca decorrente do treinamento físico. E aí ela já meio que destoa, sabe? Até adaptações fisiológicas, né? A gente poderia ficar aqui problematizando, mas no final eu acho que ela meio que perde, assim. Então seria a letra C mesmo, mas de novo, uma questão, assim, bem densa, um tema super denso, tratado de uma maneira superficial. A questão 68 vai falar sobre a reutilização de garrafas PET por criadores de mariscos, né? Em ambiente de manguezal, eles colocaram aqui o termo mangues, mas isso aqui está meio incorreto, porque mangue é a espécie da planta, né? É a árvore mangue, e o ambiente é manguezal. Enfim, mas lembra que a gente falou em provas passadas que o manguezal ele é um berçário de espécies. Muitas espécies vão lá, bota os ovinhos lá, né? Para ter ali o primeiro desenvolvimento das larvinhas no manguezal. Bem, esses produtores de mariscos, sabendo disso, que lá tem larva de ostras e mariscos, eles colocam essas garrafas PET lá. As larvas se agarram no PET, porque elas fazem isso, né? Elas se agarram em pedras, por exemplo. E aí o mexilhão, a concha se desenvolve na pedra. A gente vê, né? Os mariscos na pedra. Mas aí, como eles colocam essas garrafas PET lá, elas se agarram na garrafa. Eles pegam essas garrafas e levam para o mar, onde tem lá as fazendas de criação deles. Qual é a vantagem, então, do uso do PET nesse processo? Reutilização, né? Bom, o PET é resistente ao sol, à água, salinidade, né? Fungos e bactérias. Por não ser algo biodegradável, como a letra E coloca, né? Por não se decompor, como a letra C diz, ele é resistente ao sol, resiste a intemperismos e também resiste à atividade de fungos e bactérias. Eu coloquei aqui o ciclo de vida de uma ostra, só para muitas pessoas talvez não saibam, né? Pensa que a ostra surge da pedra, né? Por abiogênese. Mas a ostra ela coloca ovos e esses ovos se transformam, né? Dão origem a larvas. Essas larvas livres natantes, elas nadam na coluna d'água até encontrar uma superfície para se fixar. Geralmente é uma pedra. Pode ser um coral, pode ser uma concha de um outro molusco. Acontece muito isso. Mas elas vão se fixar então, digamos, numa rocha, numa pedra, à beira da praia assim, a gente vê muito mexilhão, né? E lá ela vai então se desenvolver num adulto, a ostra que a gente está acostumado a ver. Então tá aqui a larvinha de uma ostra, livre natante. Só uma curiosidade mesmo. A questão 71 diz pra gente que algas marinhas podem ser utilizadas para reduzir a contaminação de um ambiente, né, por exemplo, metais pesados. Elas absorvem esses poluentes, né, e esses metais são imobilizados nas células delas, né, por vacúolos, por mecanismos bioquímicos. Esse processo, então, que as algas estão ali acumulando poluentes nas células dela, como é que a gente pode chamar esse processo? Biorremediação. É um processo que já foi também tema de outras questões anteriores. E, enfim, aqui eu acho que só para trazer, né, à memória o tema da biomagnificação, essas algas acumulando metais poluentes nas células delas, uma vez que elas são consumidas por outros organismos, a concentração desse poluente no corpo, na constituição, né, dos organismos consumidores, vai ficando cada vez maior à medida que vão subindo, né, os níveis tróficos. Então, os consumidores primários vão acumular mais desses metais, né, desses poluentes. Os consumidores secundários vão acumular ainda mais. E os consumidores terciários ainda mais, e assim sucessivamente, na biomagnificação. A questão aqui estava falando de biorremediação, né? Então, assim, só puxei isso mesmo como um comentário, assim, para trazer à memória um tema relevante também de Enem. A questão 77, ela também assusta a princípio por ser uma questão que tem uma imagem grande, né? Um diagrama contendo várias etapas aqui. E ela fala sobre sistema nervoso, neurônios, enfim, é uma questão que a princípio pode assustar algumas pessoas. Mas lembra daquilo que eu falei, né? Questões às vezes muito aparentemente complicadas, elas têm uma resolução simples. Bom, basicamente aqui eles estão falando sobre um procedimento laboratorial, né, envolvendo células nervosas, neurônios, onde eles estão fazendo aqui um experimento para tentar encontrar, né, no final das contas, uma cura para o autismo. Eu vou aumentar essa parte aqui com as etapas. Basicamente, o que eles fizeram? Eles tiraram células epiteliais de um paciente, né, de pessoas com autismo, e regrediram essas células para uma forma indiferenciada, células-tronco. Enfim, vamos ver com calma agora.
Ó, eles extraíram as células da pele das pessoas, tanto saudáveis quanto pessoas com autismo. Induziram essas células, levaram elas, né, a regredir a uma forma de célula-tronco, a uma forma indiferenciada. Então essa aqui é a segunda etapa. Na terceira etapa, redes neurais, em um ambiente que imita o cérebro, por meio de vitaminas e sais minerais, e sais, né, vitaminas e sais, células-tronco viram neurônios. Então eles estimularam essas células indiferenciadas, que eram células epiteliais, eles transformaram em células-tronco, agora estimularam essas células-tronco a virarem neurônios. Na etapa 4, observaram-se, né, que neurônios vindo de pessoas com autismo tinham ali as terminações, né, onde ocorreriam as sinapses atrofiadas, então eles faziam menos sinapses. Aí na pessoa normal não teria esse problema. Então o que eles fizeram? Eles inventaram aqui um procedimento para revitalização, utilizando hormônio IGF-1 e antibiótico, gentamicina, eles conseguiram reverter essa atrofia e, e aumentar, né, o número de sinapses nesses neurônios defeituosos. Dito isso, o comando da questão quer saber, analisando-se o experimento, que está bem detalhado na imagem, né, por isso que é uma imagem grande, porque tinha várias etapas, a diferenciação de células-tronco em neurônios ocorre estimulada pelo quê? Essa questão ela é aparentemente complicada, né? Mas se você olhasse, né, nas etapas, você veria que a resposta está toda aqui na etapa 3. Né? O que estimulou a diferenciação de células-tronco em neurônios? A criação de um meio de cultura de células que imita o cérebro pela utilização de vitaminas e sais minerais. Tá aqui na etapa 3. Vocês podem ler com calma aí, certo? Então, assim, viu como é que é uma questão aparentemente complicada e com um tema super complicado, o tema é complexo, não estou dizendo que o tema é simples, mas a resolução da questão era só a pessoa olhar na imagem e a resposta estava literalmente toda ali. A questão 80 vai voltar aqui para o tema do manguezal, só que dessa vez eles acertaram o termo, né, manguezal, dizendo que é um dos ambientes mais ricos do planeta, grande concentração de vida, sustentada por nutrientes, então assim, rico em nutrientes, né, trazido por rios, a serrapilheira, né, o que cai da própria floresta, etc., sedimentos. E o que eles vão explorar aqui do manguezal dessa vez? Repara que no final do texto aqui ele dá uma ênfase, né, no solo. O solo tem aparência de lama, mas dele resulta, né, uma floresta exuberante, enfim, um solo lodoso e salgado. Bom, para viver em um ambiente tão peculiar, com características peculiares, né, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como. Então a pessoa tem que discernir aqui nas alternativas uma que contenha adaptações de plantas de manguezal. E aí a pessoa tem que, né, estudar manguezal para saber essas adaptações. Geralmente são as mesmas que caem. Nesse caso aqui foram as raízes respiratórias, ou pneumatóforos, que afloram do solo. Por quê? Porque o solo do manguezal ele é pobre em oxigênio. Por conta da atividade microbiana aeróbica que é muito alta lá, o oxigênio do solo está sempre baixo. Então rola também atividade anaeróbica, né? Porque o oxigênio em algum momento fica baixo. E então as plantas elas não conseguem, né? Elas não têm como obter oxigênio daquele solo porque está baixo. O que elas fazem? Elas colocam a raiz para cima. Uma adaptação que elas que veio, né, com a evolução. A raiz delas sai do solo e busca o oxigênio atmosférico. E a gente chama essas raízes de pneumatóforos. Então tá aqui, né? Duas espécies de mangue, Avicennia e Laguncularia, e os pneumatóforos para fora do solo, pegando o oxigênio atmosférico. E eu coloquei aqui uma imagem também. A pessoa pode pensar que aquilo ali são brotos, são galhos, ramos que estão surgindo do chão. São raízes pneumatóforos. Quando você for no mangue e vir isso aqui, você sabe que você está olhando para raízes do mangue. A questão 82 vai falar de poluição térmica, vai trazer aqui também, né, usinas hidrelétricas e termoelétricas, que é um tema que o Enem gosta muito de bater nessa tecla. Vai falar de calor, vai falar sobre os danos, né, das atividades do despejo dessa água, contendo esse calor a mais no ambiente. Isso vai aumentar a temperatura da, da água e vai afetar, né, todos os ciclos biológicos ali naquele ambiente, inclusive a reprodução de diversos seres vivos ali. É, um dos efeitos nocivos promovidos pela poluição térmica dos corpos hídricos pode ser identificado pelo. Então, qual seria a resposta aqui? O prejuízo à respiração dos seres vivos devido à redução da pressão parcial de oxigênio na água. Basicamente, quando você aquece a água, a solubilidade do oxigênio diminui. A quantidade, a concentração de oxigênio dissolvido diminui porque o oxigênio tende a se perder para a atmosfera, pelo aquecimento da água. Então reduz a pressão parcial de oxigênio e atrapalha também a respiração dos seres vivos ali daquele ambiente. Interessante que a letra D fala de diminuição da velocidade de degradação de possíveis poluentes.
Se forem poluentes orgânicos, eu acho que o aumento da temperatura iria acelerar a decomposição, né? Porque ia acelerar a atividade microbiana. Então eu acho que seria o contrário, eu aumentaria a velocidade de degradação. A questão 83 tem uma tirinha aqui da Mafalda falando sobre vaca e pasto. A vaca come o pasto, a gente come a vaca. Então a vaca é o intermediário entre nós e o pasto. Bom, isso aqui é uma cadeia alimentar, né? O pasto sendo os produtores, a vaca é o consumidor primário e nós o consumidor secundário. Então a posição ocupada pela vaca é o quê? Consumidora primária, certo? Questão simples, para não errar mesmo. A questão 86 falou aqui sobre mitocôndrias, né? Fez toda a contextualização aqui do papel das mitocôndrias na produção de energia, na forma de ATP. Enfim, na espécie humana, o gameta masculino, o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é. Então lembra que a gente falou, né, que o espermatozoide, a gente sempre fala isso, né? O espermatozoide ele não tem organelas, ele não passa organelas para o feto, né, o embrião, o produto da fecundação. Quem vai oferecer organelas, por exemplo, as mitocôndrias, as próprias mitocôndrias, é o óvulo. Mas o espermatozoide ele tem mitocôndrias, só que essas mitocôndrias não entram junto lá no ato da fecundação, certo? Então qual é a função dessas mitocôndrias nos espermatozoides? Fornecer energia para sua locomoção. Então essas mitocôndrias vão estar associadas aqui à peça intermediária, que é o pescocinho do espermatozoide, né? Para quê? Para dar para ele energia para mover a caudazinha dele e gerar propulsão para que ele avance, né, em direção lá ao óvulo que ele quer fecundar. E, enfim, aqui a gente tem, né, um esqueminha com as mitocôndrias enroladas ali nesses microtúbulos aqui, né, nessa região intermediária. E basicamente é isso. Essa aqui é a função das mitocôndrias no espermatozoide, lembrando que essas mitocôndrias não irão compor o material genético do óvulo fecundado, né, uma vez fecundado, do produto dessa fecundação. A questão 88 vai falar sobre paleontologia, evolução. Foi descoberto um fóssil em 1861, um fóssil denominado Archaeopteryx, que aparentemente ali, né, era um dinossauro, mas que tinha penas. Enfim, uma discussão à parte aqui. A gente sabe hoje em dia que muitas das espécies de dinossauros que a gente nem imaginava, mas eles tinham penas. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Vamos focar na questão aqui. Bom, esse Archaeopteryx, ele tinha penas realmente muito bem desenvolvidas e inquestionavelmente penas assim semelhantes às de aves. Então isso que foi interessante desse fóssil. E a partir dessa descoberta, a árvore filogenética dos animais acabou sofrendo transformações, óbvio, né? Está sempre em constante adaptação de acordo com as evidências que vão surgindo. Quanto ao ancestral das aves. Nessa nova árvore, de qual grupo as aves se originaram? Você tem essa relação aqui de um dinossauro, né, primitivo que tinha características de aves. Qual será o grupo, então, do qual se teria originado as aves? Dos répteis, né? Inclusive, discute-se muito, mas as aves elas são uma linhagem de dinossauros que não teriam entrado em extinção. Eu sei que isso choca algumas pessoas que têm menos contato com as discussões, né, sobre evolução, mas isso não é nada assim chocante para quem entende, né, o processo evolutivo, que, enfim, tenha tido esse grupo de dinossauros que não teriam entrado em extinção e hoje em dia nós chamamos eles de aves. E esse Archaeopteryx, ele seria então esse elo que liga justamente esse grupo moderno, né, que a gente chama de aves, a esses répteis primitivos extintos que nós chamamos de dinossauros. A questão 90, que é a última questão, vai dizer que, enfim, estimativas da concentração de gás carbônico teria aumentado em 40% devido à utilização dos combustíveis fósseis. Então, repara como é que esses temas são recorrentes, né? Eles se repetem sempre nas provas. E, enfim, isso seria uma causa do aumento do efeito estufa. Lembrando que efeito estufa não é algo ruim. O agravamento do efeito estufa é algo ruim, ok? Porque leva a um aquecimento maior do planeta e que tem seus efeitos ambientais. Outros fatores de origem antrópica, origem humana, né, ação humana, que aumentam o efeito estufa são, enfim, né, isso cai em todas as provas, cai em outros vestibulares também, é visto fartamente no ensino médio, não só em biologia, mas em outras matérias também, que é a questão, né, enfim, queimada e desmatamento. A queimada e o desmatamento porque, lembrando que as árvores, as florestas atuam, né, no sequestro do carbono, do CO2. Então, quando você desmata uma área e você queima o tronco, por exemplo, das árvores, aquele tronco, aquela madeira, aquele lenho, está se transformando de novo em gás carbônico, né? As cinzas, eventualmente a fumaça que sai dessa queimada, vira gás carbônico e vai para a atmosfera. Um processo que levaria, de repente, centenas de anos para que todo aquele carbono no tronco de uma árvore voltar para a atmosfera ou se difundir na biosfera em outras formas,
Na queimada, todo aquele carbono volta para a atmosfera de uma vez só. E, enfim, isso tem os efeitos, né, que a gente tem estudado aí. Enfim, o aumento do efeito estufa, aquecimento global, etc. E até mesmo, né, a acidificação dos oceanos. São vários temas que dá para puxar a partir disso aqui. Bom, ficamos por aqui. É, Tivemos aí vários temas, várias discussões interessantes. Foi uma prova longa, né, meio cansativa. Mas nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2014, aplicação regular.